Boa noite, queridos e queridas. Saudamos com carinho a todos aqui presentes. E rogamos ao nosso Divino Pai as suas bênçãos neste momento, para que encontremos as palavras singelas, a fim de conseguirmos homenagear, né, e falar na nossa pequenez do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus de Nazaré. O nosso coração e a nossa mente se sentem tão pequenininhos para expressar em alguns minutos, né, e em algumas palavras, aquilo que nos vai na alma, sobre a boniteza, a profundidade que é falar de Jesus, trazendo-o para o nosso mundo familiar. Diante disso, então, nós queremos começar. Quem via aquela criança gentil e bela, iluminando com suas pegadas a pequena Nazaré, jamais poderia imaginar que se tratava do Rei Solar, que descia do mundo de luz, do mundo dos Cristos planetários, dos espíritos puros, e descia as nossas sombras para nos indicar o caminho, a verdade e a vida. Então, este tema é escolhido nessa data, porque daqui a alguns dias, né, nós vamos comemorar, segundo a ressignificação que a Igreja Católica deu no século III do Natal, e deixou ressignificado que 25 de dezembro se comemora o nascimento de Jesus de Nazaré. Bem, então Natal, queridos e queridas, na sua própria etimologia da palavra, latim, nascer, nascimento, né? Nós sabemos que nessa data a terra se adoça, as vibrações se tornam outras, né? Os pensamentos, os corações se abrem em todos os quadrantes da nossa Gaia, mesmo com a questão das compras, dos presentes, do consumismo que muitos abordam, mas é um momento em que os mensageiros de luz conseguem descer com mais facilidade as nossas sombras, porque nós abrimos campos vibratórios para que isso aconteça. Então, diante dessas primeiras colocações, nós queremos fazer uma pergunta. De que Jesus nós vamos falar? Nós vamos falar do Cristo histórico? Nós vamos falar da divindade do Cristo, da sua realeza? Então, são tantos caminhos, irmãos, porque um sol não cabe numa caixinha. Um sol não cabe numa caixinha. E aí são tantas as abordagens inesgotáveis sob o ponto de vista que nós estamos falando do governador do nosso lar, deste Cristo, que a Terra teve a alegria de recebê-lo. Nem todos os planetas receberam seu Cristo. Por tudo que estudamos, a Terra recebeu, né? Bem, então nós escolhemos um viés poético, bem humano, que é uma música. Um viés assim humano, mas que vai nos propiciar com certeza boas reflexões. E um outro caminho que nós queremos deixar delineado desde já
são as perguntas. Perguntas para cada espírito aqui presente. Responder para o hino do seu coração e, portanto, para isso, precisa fazer um grande silêncio interior para responder essas perguntas. Como Jesus de Nazaré está andando no teu coração? Ele permeia os teus pensamentos? Ele influencia nas tuas escolhas? Consegues encontrar nele o alívio para as tuas aflições? E, sobretudo, estás ciente e não consciente, mas conscientizado de que ele precisa de ti? Jesus nos conclama sempre, sempre, porque ele precisa de cada um de nós para mudar o conteúdo vibratório do planeta Terra. E isso quem nos ratifica sempre é o amorável Dr. Bezerra de Menezes. E nós vamos agora, sim, abordar uma mensagem que o Dr. Bezerra nos legou há poucos dias na Mansão do Caminho, e a Federação Espírita publicou dia 6 de setembro agora de 2022, na véspera de uma data emblemática para nós, né, que é o 7 de setembro. Dr. Bezerra chega e saúda-nos. Paz no coração. A saudação dele. Agora, hoje é o momento da nossa rendição. Vamos prestar atenção, irmãos. É agora o momento da nossa rendição. Não há mais tempo solar para elegermos condutas que a doutrina de verdade já nos delineou há mais de um século. Jesus nos espera paciente e misericordiosamente. Palavras do nosso amorável comandante das falanges da cura, das falanges da saúde, do planeta Terra, um anjo trabalhador junto às falanges marianas, quer dizer, de Maria de Nazaré, sempre nos ratifica essa nossa presença que Jesus necessita. A humanidade, irmãos, assim, pensando a mensagem dele, a humanidade, nossa família por extensão, por amor do nosso Divino Pai, ela espera o nosso carinho agora, e não depois, e não amanhã, é agora. E cada qual ofereça aquilo que estiver ao seu alcance. Se for uma semente do tamanho de um grãozinho de mostarda, nos diz o amorável, ofereça aquilo que tu tiveres, porque este grãozinho de mostarda reverdecerá, né, no deserto dos corações humanos. O Bezerra era muito culto, né? Falava línguas, era um filósofo, além de ser um cientista. Eu amei essa palavra, reverdecerá, né? Bem, então, Jesus, que está sempre à frente das nossas tarefas, sempre à frente das nossas tarefas, assim como da caminhada planetária, ele aguarda na certeza de que nós façamos a nossa parte. Até o Dr. Bezerra fala assim, na certeza de que façais a vossa parte. Então, com este chamamento deste amorável, agora nós vamos entrar naquilo que nós nos propomos, as perguntas. Vão andar nos corações, nas mentes, né?
e vamos entrar na terra. Vamos pegar uma música terrena de 2 cantores, compositores, assim. Um certo dia, um homem esteve aqui. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Irmãos queridos, nós paramos para pensar como que nós podemos mentalizar o olhar de Jesus. Queremos deixar aqui a proposta, que cada um procure encontrar o olhar de Jesus. Joana de Ângeles, numa meditação que ela nos oferece pela psicografia do Divaldo Franco, tem uma meditação que ele nos conduz a uma montanha e lá ele começa. Vestes brancas, cabelo anazarena, e ele diz assim, olhos como 2 lanternas, né? É muito interessante nós buscarmos essa mentalização, tá? Dos olhos de Jesus. Tinha um olhar mais belo que já existiu. Claro que as nossas figuras nos dão uma significação da época, mas nós temos que andar com a nossa alma. Tinha no cantar uma oração e no olhar a mais linda canção que já se viu. Estes escritores, quando fizeram esta música, com certeza foram inspirados, né, irmã Anaí? Foram inspirados pelo plano espiritual. Olha o jogo que eles fazem aqui, ó. Tinha no cantar uma oração e no olhar a mais linda canção que já se ouviu. Primeiro que Jesus falava em aramaico. Aramaico é uma língua cantada. Mas será que é porque ele falava em aramaico, que é uma língua cantada, que ele tinha na fala uma canção? E deixa eu olhar. No cantar uma oração. Não, é porque ele falava de amor. O que ele falava era canto. Era canto de acolhimento, de ternura, de cura, de afeto, de acolhimento. Então, estes irmãozinhos que fizeram esse texto poético, com certeza tiveram inspiração. Todo gesto seu era de amor. Aí nós podemos refletir sobre os nossos gestos, alguns mais bruscos, né? E aí nós nos lembramos daquela passagem que Jesus expulsou do templo. Jesus não expulsou ninguém do templo lá. Jesus entrou no grande templo de Jerusalém, encontrou um grande comércio da fé das pessoas, sabe? Da confiança das pessoas. E ele reagiu, porque Jesus era assim, sim é sim e não é não. Mas ele não fez nada de gesto justo. Ele apenas fez a sua posição sobre o que estava acontecendo dentro daquele tempo. Cada gesto seu era de amor. Então essas reflexões nós precisamos fazer, né? Quantos gestos de amor nós conseguimos elaborar durante um dia? Desde aquela comidinha que nós fazemos para a nossa família, né? Quanto de amor vai ali naquele tempero? Será que é a salsinha, a cebolinha, o coentro? Será que vai dar o tempero? Muito é o amor do nosso coração. E paz ele trazia no coração. Nós até ousamos dizer que Jesus de Nazaré foi o único ser que teve paz no coração neste planeta. Nós estamos à busca dessa paz. Por isso que ele está aqui conosco, né? Bom, e pelos campos caminhou. Agora nós vamos. Subiu as montanhas e falou no amor maior. Queridos,
Jesus andou tanto, saía da Galileia, que ficava assim, vamos supor, a região sul, né? Embaixo do Rio Grande do Sul, passava pela Samaria para a Judéia. Como ele caminhou nas aldeias ribeirinhas, em quantas casas ele entrou, que nós nem sabemos. Pelo que nós sabemos, é uma estrutura, né, uma coluna estrutural que os evangelistas nos deram e os apóstolos. Agora, não temos jamais tudo o que Jesus fez. E aí nós queremos dizer que nós temos uma trilogia, até um quarteto do escritor Tolstói, tá? Que começa com homens notáveis, mulheres fascinantes e retratos de Nazaré. Aqui fala em quarteto, mas eu me lembro que eu tenho todos. Que vai contar, queridos, o que aconteceu com a mulher que foi apedrejada. Porque o Tolstói, esse escritor russo, chega no mundo espiritual e vai escrever. Ele vai contar daquela criança que esteve no colo de Jesus e se tornou Inácio de Antioquia, um grande divulgador do cristianismo. Sabe, as histórias dos anônimos. Então, é uma citação. Nessas 3 obras nós vamos encontrar beleza, porque os evangelistas registraram aqueles casos pontuais que precisavam. Agora, todos aqueles que Jesus encontrou não estão registrados. Subiu as montanhas e falou. Na verdade, aqui se trata do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o texto mais lindo que a história registra. Porque é bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados são os felizes. Então, quem consegue entender a sua aflição, ser misericordioso, bem-aventurados os mansos e puros. E aí Allan Kardec toma o Sermão do Monte e constrói o Evangelho. Então, essa é a subida na montanha, né? É o Sermão do Monte. Fez a luz brilhar na escuridão. Mas no mundo primitivo, Jesus chegou aqui no mundo primitivo. Quando ele nasceu, nós estávamos sob a égide de Otávio Augusto, que foi um dos primeiros imperadores, e o Otávio Augusto, ele era muito doente. A Roma, durante o período em que ele foi imperador, cresceu, se desenvolveu, isso tudo preparado pelo mundo espiritual. Mas quando Jesus foi à crucificação, nós estávamos já sob o jugo de Tibério, que já era um imperador bem trevoso. Então, nesse mundo primitivo que ele chega, ele vai fazer a luz brilhar na escuridão. E irmãos, e mais, quando é que nós passamos a ser planeta de provas e exceções? Após a chegada do Cristo. Até aquele momento era mundo primitivo. Aí chega a sua mensagem e entramos nas provas. E os primeiros que começaram as grandes provas foram os cristãos martirizados nos circos, né? Pela palavra do Cristo. Agora que essa figura é muito emblemática. Fez o sol nascer em cada coração que compreendeu. Quantos naquela época conseguiram compreender a mensagem? A mulher apedrejada compreendeu. Ela assimilou a mensagem de Cristo. E aqui nós podemos também ver outros casos, né? Que além da vida que se tem, olha só o que diz esses versos, traz praticamente assim uma reflexão bem abrangente da passagem de Jesus.
Existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Eles trazem aqui a reencarnação, né? Já trazem a reencarnação. Depois, tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Nós estamos aqui por tudo que aqui ele deixou. E não passa por quê? Porque são as verdades. Né? São as verdades, é o código universal dos vivos. E também essa figura, nós queríamos falar sobre ela e trazer para o nosso mundo familiar. Aqui ele está na ceia com os apóstolos. Então, o momento da nossa mesa na nossa casa tem que ser um momento de paz. Né? O momento da refeição, do alimento físico, tem que ser um momento de paz e não de contenda ou de discussões que muitas vezes acontecem na hora do almoço, da janta, enfim, né, do nosso alimento. Flores nos lugares que pisou. E aqui nós vamos fazer uma reflexão também. E o caminho certo para seguir. Outra figura emblemática. Aqui quando ele escrevia na areia, para aqueles que vinham com a pedra, é a única escrita que existe do nosso mestre oficialmente. Ele escrevia, aquele que chegava com a pedra, ele escrevia uma falta dele. Aí ele lia, os católicos diriam pecado, mas nós vamos dizer falta. E aí ele se retirava. Porque atira a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Também é uma figura bastante emblemática essa aqui. E ele dava o caminho certo a seguir. Né? Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. O que será que significa isso, né? Nos poetas. E colher o que de bom nasceu, e chorar pela semente que morreu sem florescer. Jesus volta sempre. Jesus volta nas nossas alegrias, nos momentos das nossas dores, nos momentos que temos que tomar decisões. Porque Ele já plantou há 2000 anos os seus campos, né? Que é o planeta Terra, está plantado. Agora o que nós fizemos, né, é que nós temos que pensar. Então vamos pensar assim. Vamos dar para Jesus um copo de leite de um perdão que nós conseguimos efetuar. Vamos oferecer a Jesus um crisântemo de um gesto de paciência que nós conseguimos ter com alguém que nós nunca conseguimos ter a paciência. Vamos oferecer uma rosa, né, metaforicamente, de um projeto que nós fizemos, que estabelecemos e que estamos sendo persistentes e resilientes em cumprir este projeto. E aqui, chorar pela semente que morreu sem florescer. Aqui nós queremos falar de nós, os espíritos na Terra, que continuarem renitentes no mal, não é? Eles vão ter que voltar para outro planeta primitivo. E ele vai chorar pela semente que não floresceu. Por isso que aqui são os fariseus do Sinédrio, né? Que eram os mais danados da época. Temos que pensar sobre isso. Por isso que o Dr. Bezerra nos diz, agora é a hora da rendição. Não há mais tempo solar para escolheres condutas que a doutrina de verdade, que é o Espiritismo, né? E, enfim, nos delineou há mais de um século. Então, com certeza, irmãos, isso está claro para nós. É o aluno que não estuda o seu conteúdo, muito simples,
reprovado. Agora vem a esperança, né? Porque Jesus é a esperança. Mas ainda é tempo de plantar. Tenhamos 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 anos. Sempre é tempo de plantar. Plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer. Por isso que nós... E vamos fazer então, que nós já estamos partindo para o final, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Apesar de que ele sempre está conosco. Opa, paguei ele sem querer. Então vamos fazer, irmãos, um ramalhete de flores do campo. De flores do campo. Para dar ao nosso mestre. A flor da paciência, a flor da boa ação, a flor de lidar com uma tristeza, de lidar com uma saudade, a flor de acolher um sofrimento, de ouvir um irmão. Vamos fazer um ramalhete de flores do campo para oferecer ao nosso mestre. E agora, chegando o dia 25, a data do seu aniversário, conseguirmos na nossa casa, como a nossa irmã disse, não é a ceia o mais importante. Ela é ótima, vamos confraternizar, mas antes vamos sentar numa mesa e vamos orar. Vamos agradecer porque estamos vivos, porque estamos trabalhando, porque estamos ainda produzindo. É esse o grande ramalhete de flores que nós convidamos os irmãos a entregarem neste Natal. Nós queríamos encerrar com a prece de Ismael, mas eu acho que a nossa irmã Doroti encerra porque eu nem trouxe. Nós queríamos encerrar com a prece de Ismael, que é o protetor do Brasil, mas então agradecemos a atenção de todos e levemos no nosso coração a imagem do nosso mestre para respondermos aquelas perguntas. Como é que ele está andando dentro de nós? Está participando das nossas escolhas? Estamos encontrando alívio nele? Com essas respostas, com essas perguntas para nós respondermos. Agradeço de coração a atenção de todos.